Você vai ouvir bastante pássaros, som de pássaros, porque aqui em volta de casa tem muitas árvores. Eu moro em chácara e aqui atrás tem um sítio, ó. Então tem muito pássaro aqui. A gente acorda já com o som dos pássaros e é muito lindo, tá bom? Então vai ter bastante som dos pássaros, um fundo musical aí natural. Olá, hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês falando sobre a minha gravidez ectópica. Eu não tenho postado vídeos no canal, né? Eu postei apenas um vídeo e a minha intenção é estar postando mais vídeo pra vocês. Só que eu postei um e não postei mais, porque logo em seguida aconteceu a gravidez ectópica, estava sendo gerado na trompa esquerda. E eu vou contar pra vocês como que foi, se precisou fazer cirurgia, se não precisou, tá? Os medicamentos que eu tomei, quanto tempo, né? Eu tô com o papel aqui dos médicos. Quanto tempo levou, é muito papel. E eu vou falar pra vocês direitinho, tá? Dia 16 de agosto, hoje é dia 2 de dezembro. E no dia 16 de agosto, eu estava entrando na farmácia e o Espírito Santo falou comigo: compra um teste de gravidez. Eu comentei com meu esposo e ele me disse pra comprar, então compra, né? E eu comprei um teste de gravidez, fiz, e lá do banheiro eu falei pro meu esposo qual que vai ser o nome, né? E a gente ficou muito feliz. Nós temos 3 filhos, um menino de 9, outro de 6 e uma menina de 5. E nós, mesmo assim, nós ficamos muito felizes, né? A gente contou para algumas pessoas que se alegraram conosco. Porém, eu comecei a sentir muitas dores. Uns 2 dias após, eu comecei a sentir muita dor mesmo. Uma dor que parecia que eu ia desmaiar. Nunca desmaiei, não sei como é essa sensação, mas pra mim parecia que eu ia desmaiar de tanta dor. E começou um sangramento, sabe aquelas borrinhas? Começou também. E eu fui na Santa Casa, depois de alguns dias, eu fui na Santa Casa, só que não me atenderam por falta do beta, que é o exame de sangue que comprova que você tá grávida, né? Então, eu voltei pra casa e fui no UPA. No UPA não fizeram nada. Passei pelo médico. O médico não me disse nada, na verdade, me atendeu, não passou remédio, não passou nada, simplesmente nada. Ele disse que eu tinha que ter o exame de sangue e que ali não fazia o exame de sangue. Pois bem, eu nessa tentativa de marcar uma consulta paga, mesmo paga, ainda era distante. Porque eu queria marcar a consulta, né, agendar uma consulta para poder fazer os exames, para daí sair o exame para eu ir na Santa Casa com o exame em mãos. Mas tudo estava demorando muito. E Deus é tão bom que eu e meu esposo nós estávamos em um lugar e voltando desse lugar nós vimos uma farmácia e lá estava escrito bem grande: faça seu exame aqui. Que era o teste rápido, na hora saía lá, em 15 minutos. R$60 eu paguei e fiz o teste. E então eu saí com o papel lá que eu estava grávida, né, com o beta. E eu fui na Santa Casa no próximo dia, no dia seguinte eu fui na Santa Casa e lá eu dei entrada. Lá eu fiz ultrassom. E na hora o médico do ultrassom mostrou pra mim. Ele virou, né? Eu tava tentando olhar e ele virou pra mim a tela e me mostrou: olha, aqui é seu útero. E seu útero tá vazio. Não tem nada. Quando ele falou seu útero tá vazio, não tem nada, passou um turbilhão de coisas na cabeça, né? Eu não entendi. Mas depois ele me mostrou a outra parte. Ó, aqui é a trompa. E tá alojado na trompa, né? E naquela hora passa muita coisa na cabeça, né? Porque gravidez ectópica a gente ouve falar, mas a gente só vai ter o conhecimento mais profundo quando a gente passa por isso, né? Existem coisas na nossa vida que a gente ouve falar,
Mas a gente só entende profundamente quando a gente passa por aquilo. Então, por isso que alguns momentos da nossa vida, Deus nos permite passar, né? Nos permite passar para que possamos entender e até mesmo criar mais empatia pelo próximo, porque serve de testemunho. Porque quando alguém for falar, você já vai ter passado por aquilo e você vai poder ajudar outras pessoas, né? Como Deus te ajudou, e você vai ter estratégia para aquilo, vai facilitar a vida de alguém. E aí o médico, quando eu subi, e tava eu e meu esposo, e o médico nos chamou e ele disse, sua gravidez é uma gravidez ectópica, está nas trompas, tem que tirar. Ou você tem duas opções, ou você faz cirurgia, né, e tira a trompa, ou você toma um matotrexato. É um medicamento que vai diluir ali, né, e vai abortar, vai tirar. Na verdade não tira, né, ele dilui o embrião ali e o próprio organismo absorve. Foi o que o médico me explicou, tá? Então naquele momento meu esposo ficou muito mal, né? E eu falando com Deus, teve um momento que ele saiu e eu fiquei ali falando com Deus, falei, Senhor, eu sei que o Senhor tem poder para tirar da trompa e colocar no útero. Eu falei desse jeito para Deus. Eu sei que o Senhor tem poder. Eu tenho fé para isso. Mas ao mesmo tempo me vinha, mas e se o Senhor não quiser fazer isso? É como se eu estivesse conversando com o Espírito Santo. Mas e se ele não quiser fazer isso? Eu fiquei pensando, e se Deus não quiser fazer isso? Porque Deus tem poder para tudo na nossa vida. Ele tem a solução para tudo na nossa vida. Mas e se ele não quiser fazer? E se não for a vontade dele fazer? E ali eu falei, Senhor, fala comigo, Pai, fala comigo. Porque eu não vou, se o médico vier perguntar qual é a minha opção, eu vou falar que eu não vou tirar. A minha opção era essa, não vou tirar, vai ficar. E eu creio que o Senhor vai colocar no útero. E aí o Senhor falou claramente comigo, Eclesiastes 3:1. E o mais interessante de tudo isso é que alguns dias a minha filha vinha falando. Uma vez meu filho foi chamado no culto das crianças, no congresso infantil, foi chamado para ler lá Eclesiastes 3:1, a tudo a seu tempo determinado. E ele falou esse versículo lá e minha filha menor gravou. E uma semana antes ela vinha todos os dias, ela falava dentro do carro, ela falava pra gente ir em casa, ela dizia, para tudo há um tempo determinado e para tudo há um propósito debaixo do céu. Ela dizia assim, mais ou menos assim, né? E eu não entendia, até que no dia eu entendi. O Espírito Santo me disse, Eclesiastes 3:1. E quando eu fui colocar no celular, na hora, para ler ali com detalhes, na hora que eu fui apertar o Enter, saiu, eu apertei, eu cliquei, e algum número, alguma tecla lá, alguma letra, que saiu a parte B. Saiu o versículo 2, né? O capítulo é o Eclesiastes 3 e o versículo 2, que diz assim, há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar e há tempo de arrancar o que se plantou. Quando eu li essa palavra arrancar, eu já entendi qual era a vontade de Deus, né? O arrancar, se você for puxar no dicionário, lá está escrito que é tirar com o uso da força, né? Ou extrair, tirar fazendo uso da força. E eu entendi que a vontade do Senhor era aquela mesmo.
né? E o médico, Deus foi tão bom que o médico me disse assim, ó, o tempo de gestação que você tá, que era 4 semanas, por aí, é o máximo que dá pra você ainda tomar um metotrexato, injetável, né? Porque senão você ia pra sala de cirurgia agora. Você decide, você quer cirurgia ou você quer fazer o uso do medicamento? Aí eu olhei pro meu esposo, eu falei, não, é o uso do medicamento, né? Não queria uma cirurgia. Eu tava pra decorar um casamento do meu irmão, daí 20 dias era o casamento do meu irmão. E eu que tomei conta de tudo, eu tava fazendo tudo. E eu fiquei pensando, como que eu vou fazer isso com uma cirurgia? Não poder pegar peso nem nada, né? Então eu optei pelo metotrexato. Esse medicamento, ele é forte, claro, né? E ele faz eu senti quedas no meu cabelo. É como que afeta assim um pouquinho o fígado, o rim, meu rim latejou, minha boca amargou. Mas é consequência mesmo é normal, né, do metotrexato. Então eu tomei no dia 28, vai estar invertido pra vocês, né? Vou ler aqui. Dia 28 de agosto eu tomei a primeira dose do metotrexato. Estava em 5.000 o beta. 5.400. Dia 28 de agosto. Daí 3 dias após eu voltei no médico. Dia 31. Tudo foi na Santa Casa, tá? Eu moro em São José do Rio Preto. E foi tudo aqui na Santa Casa da cidade mesmo. Dia 31 de agosto, eu fiz de novo. Deu 3.000. Qual que é o objetivo do metotrexato? É diluir e o teu beta baixar, zerar, né? Que significa que você não está mais grávida, não tem mais hormônio de gravidez no seu organismo. E se eu estiver falando alguma coisa errada aqui, gente, me perdoa, porque eu não tenho muito conhecimento nessa área, tá bom? Dia 31 de agosto eu fiz, o beta deu 3.000. Não dá pra ver aí. 3.800. Depois eu voltei, daí 4 dias, tá? Foi indas e vindas da Santa Casa. Gera um estresse muito grande, mas Deus vai nos dando força. E o bom foi que lá eu encontrei várias mulheres quando a gente acha que tá ruim, a gente encontra pessoas que estão passando piores, né? Eu encontrei várias mulheres lá que perderam seus bebês. Eu abracei algumas mulheres lá, algumas moças que choravam muito. Por mais que tudo aquilo estava acontecendo comigo, eu estava em paz. Eu estava em paz porque eu sabia o que Deus estava fazendo. Eu sabia que era permissão de Deus. Eu estava num momento muito de paz. E eu estava transmitindo essa paz para outras meninas que estavam lá. E eu falei de Deus, nós conversamos de Deus, né? Falamos que Deus sabe de todas as coisas, tudo a seu tempo, né? E fui contando meus testemunhos, eu tenho vários testemunhos. Antes de ter meus 3 filhos, eu tive 2 abortos, né? E fui contando para elas que Jesus me curou na minha 2ª gravidez. Eu tive um descolamento da placenta, sangrou muito, eu achei que tinha perdido. Mas quando eu fiz ultrassom, deu pra ouvir o coração do meu filho, ele ainda estava lá. E eu estava tomando medicamentos, colocando, né, por baixo medicamentos. E quando eu fui na igreja, que eu fiquei um tempinho sem ir, porque tinha que ficar de repouso absoluto, levantar só pra ir no banheiro. E eu fui na igreja, o pastor não tinha aquele costume de fazer, mas ele fez naquele dia um ato de fé. Ele chamou lá na frente quem que queria ser batizado, quem queria receber a cura. E eu fui lá e eu estava voltando da mesma forma que eu estava voltando com dor, né, tal, andando devagar. E aí o pastor disse assim, uma palavra que o pastor disse e entrou na minha cabeça. Ele disse assim: irmãos, vocês têm que determinar que vocês estão curados, porque vocês estão curados. Vocês têm que ter fé agora.
Na hora foi como se tivesse estralado, assim, ó. Eu falei, verdade, eu tô curada. E eu voltei pro meu lugar. Falei, agora eu não coloquei mais remédio. Não estou falando pra você fazer isso, tá? Estou dizendo o meu testemunho. Vai da fé de cada um. Parei de colocar remédio, comecei a pegar meu filho no colo, comecei a limpar a casa. E ainda falaram pra mim, depois você se arrepende pra vida inteira. Isso aí que você tá fazendo. Eu coloquei a mão assim e falei, tá arrependido, em nome de Jesus. Eu sei que eu estou curada, Jesus me curou. E realmente, depois eu fiz exames, estava curada, a placenta estava fechadíssima, quase que tem que tirar o menino de lá. Nasceu com 41 semanas e alguns dias de cesárea. Voltando aqui. Foi muito bom a conversa com as mulheres lá dentro também, né? Bom, 4 dias após eu voltei lá, no dia 4 de setembro, com 3.600. Depois, 2 dias após, eu voltei lá. Como estava baixando muito pouco, o doutor disse que eu teria que tomar uma segunda dose. Porque o máximo que pode tomar são 2 doses. Não pode tomar mais que isso. Se tivesse que tomar outra, seria cirurgia. Não pode tomar uma terceira dose, que é muito forte. E dia 6 de setembro. Esse dia 6 de setembro, na consulta anterior, o doutor tinha me dito que se não baixasse bastante, eu teria que ir para cirurgia. E a paz do Senhor estava tão grande sobre a minha vida, que Deus trouxe sobre mim, que antes de sair de casa eu ajoelhei e falei pro Senhor, Senhor, eu estou indo preparada para a cirurgia. Porque eu sei que se precisar fazer cirurgia, o Senhor vai entrar comigo. Porque tu és o médico dos médicos, eu sei que o Senhor vai estar lá comigo. E eu falei, mas se não for, amém também, Pai. Seja feita a tua vontade. Eu fui com a minha mochilinha nas costas, uma troca de roupa, minha toalha. Fui. Aguardando cirurgia. Mas chegou lá na hora, o médico disse, olha, baixou bem. De 3.600 foi para 2.400. Ele falou, baixou bem. Então vamos fazer o seguinte, vamos tomar uma segunda dose e vamos ver como que vai reagir o organismo. E eu tomei a segunda dose, ó, 2.400. Eu sei que tá invertido aí pra vocês, gente. Não consigo virar aqui, mas tá aqui, ó, 2, tá? Daí 4 dias eu voltei lá, dia 10 de setembro. Baixou bastante. Deus é fiel, baixou bastante, ó. Depois que eu tomei a segunda dose, 800, ó. 806, tá? Daí 6 dias, mais ou menos, eu não tenho esse papel, porque no dia demorou muito. E eu pedindo pra eles, ó, vê lá se baixou, quanto que deu. E aí eles me disseram que tinha dado 200 e alguma coisa. Ainda o médico me disse, quer que eu imprimo? Vai demorar um pouco, porque eu liguei lá no laboratório e me disseram o quanto tava o beta, né? 200 e pouquinho. Eu falei, não, tá bom. Fiquei tão feliz que eu falei, não, tá bom, tá ótimo, obrigado. Tô indo, fui. Tinha dado 200 e pouquinho. Daí umas 2 semanas, mais ou menos, eu voltei lá, que aí deu dia 1º de outubro. Foi quando encerrou tudo. Aí já deu que não estava mais grávida, ó. Inferior a 10, não grávida. Aí deu aqui, ó. Inferior a 10, vendo? E aí foi quando um médico me deu alta. Foi quando tudo acabou. Durante esse processo, muitas irmãs lá da igreja, muitas irmãs na intercessão, eu fui mandando mensagem naquela hora de desespero que você manda mensagem para aquelas mulheres mais fervorosas que você conhece. É muito bom ter esse contato com essas irmãs, com essas mulheres de Deus, viu? Eu quero falar pra você da dor, não só a dor emocional, mas a dor física, porque foi uma das coisas que mais mexeu com a minha cabeça. Eu cheguei a pensar que eu estava com câncer no reto. Sim, lá mesmo.
Porque a dor que a gente sente é tão absurda e o ruim é que a gente procura vídeos, eu procurei vários vídeos e não fala que é lá. É uma dor de intestino, tá? É uma dor lá no reto mesmo, tá bom? Pra ficar bem ciente. Uma dor absurda, parece que vai te rasgar por dentro. É bem assim mesmo, tá? Talvez com algumas não foram assim, mas comigo foi assim, gente. Eu garrava no meu esposo, eu gritava. Não tem como controlar, é uma dor que você segura, igual a dor da contração. Só que eu falo que ainda é um pouquinho pior. A dor da contração, que eu senti. Meus 3 filhos foram cesáreas, mas os 3 eu tive dor da contração. É uma dor absurda. O que eu aconselho? Que foi o que eu fiz. Uma dieta de assim, ó, frutas, legumes. Eu comi bastante mamão. Se você tiver nessa situação, coma bastante mamão, né? Eu comia mamão de manhã, depois à tardezinha eu comia de novo, porque ajuda a diminuir um pouco a dor, tá? Não é tanto, mas ajuda a diminuir um pouco a dor. Foi o que me ajudou bastante, tá? E eu tava muito assustada, achando que era algum problema mais, né, que causou ali, mas não. Faz tudo parte faz tudo parte ali da gravidez ectópica. E eu tive uma consulta com uma doutora e ela me disse isso. Ela me disse, não, isso daí faz parte da gravidez ectópica, é normal, tá? Porque eu estava querendo fazer até exames já pra ver se eu tava com câncer em algum lugar. Porque tava muita dor. Neste momento, se caso você estiver passando por isso, apegue bastante em Deus, creia que vai dar tudo certo. Eu vi que algumas meninas precisavam fazer cirurgia, né? Deus foi tão bom que se o Espírito Santo não tivesse me dito naquele dia, compre o teste de gravidez, né? Depois eu comentei com meu esposo e acabei comprando. Se eu não tivesse comprado e se eu não tivesse achado aquela farmácia com aquele teste rápido, tudo ia ser mais demorado e com certeza eu teria que fazer uma cesárea. E como o casamento do meu irmão, Deus disse que daria tudo para ele e que seria perfeito, com certeza afetaria no casamento dele, né? Porque eu que estaria atuando, eu não poderia estar fazendo tanto como fiz. E Deus fez tudo perfeito. Quando a gente tem intimidade com o Espírito Santo, é incrível. É incrível. Eu não sei se você tem muitos amigos, eu não tenho muitos amigos, eu sou de pouquíssimos amigos por enquanto. Mas, independente se você tem muitos amigos, eu quero te dizer que há um amigo e é super necessário que você precisa ter. Ele se chama Espírito Santo. Jesus é o nosso melhor amigo. Ele que nos conforta, né? Porque depois de ter passado uns dias, eu consegui soltar todo aquele... Chorei bastante, tá? É normal chorar. É uma perca, né, que a gente tem. Chorei bastante e Deus me fez uma promessa. Deus usou uma irmã e me disse que... Ele disse assim, vou enviar recursos. No momento que ele me disse, vou enviar recurso, passa muita coisa na cabeça. Eu pensei, mas Senhor, eu tô bem, né? Não preciso de nada tenho falta. Enviar recurso do quê? E o Senhor me diz de novo, vou eu enviar recurso. E ele disse que ele vai me dar um filho. Eu entendi que é um menino, né? Mas se for menina, amém também. Ele vai me dar um... Ele não disse mais um, ele disse assim, não é mais um. É um que tá no meu coração. Ele disse, e ele repetiu, não é mais um filho. É um filho que tá no meu coração. Eu entendo como... E ele disse, cuida como Maria cuidou de Jesus. Ame, eduque, ame. Ele frisou bastante. E isso alegrou muito meu coração. Porque eu e meu esposo, nós temos vontade de adotar, né? Talvez futuramente eu grave um vídeo falando sobre isso, ou até, né, mostrando
a nossa criança, mas atualmente estamos com essa promessa que o Senhor nos fez. E eu creio que vai se cumprir. Amém? Então, Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Às vezes é seu primeiro filho, às vezes você não tem filho ainda. E é o seu primeiro, a sua primeira gestação. Mesmo que você tire a trompa, vamos supor que chegue nesse nível. Deus ainda tem o poder e o controle nas mãos dele para fazer você sim gerar o filho que você tanto espera. Viu? Não desista, não desanime. Creia somente que Deus tem o controle de tudo e de todas as coisas. Ok? Eu agradeço se você chegou até aqui o final, né? Porque o vídeo é extenso. Mas eu agradeço. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigada. Viu? Deus abençoe seu dia, sua família, em nome de Jesus. Amém.